Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar aqui a nossa segunda aula de Filosofia Política da Educação. Eu sou o professor Diogo Bagé, que estou acompanhando vocês aqui nessa disciplina. E a gente vai dando sequência, né? Na primeira aula a gente viu o Anísio Teixeira, um cara nascido na Bahia. Hoje a gente vai ver, dando sequência aqui a nossa série Grandes Pensadores Brasileiros. Porque, como eu comentei com vocês, a gente tem, parece que um sintoma cultural forte, né, assim, de negar o pensamento brasileiro, de ignorar o pensamento brasileiro. E quando se trata assim dessa área, dessa seara aqui, filosofia política da educação, a gente tem simplesmente alguns dos maiores pensadores do mundo, em termos de filosofia da educação com essa pegada política, ou um pensamento profundo que entrelaça com muita competência filosofia, política e educação, que é justamente o nosso tema aqui, né? A nossa pegada. E na nossa segunda aula, a gente vai ver um pensador brasileiro, um grande pensador brasileiro, chamado Paulo Freire. O Paulo Freire, até uma das razões de eu ter escolhido colocar ele aqui no curso, é porque assim, nos últimos anos, no Brasil, com a ascensão, né, da extrema-direita e de um pensamento assim que, às vezes, tende a uma certa estupidez e uma promoção da estupidificação geral das pessoas, está havendo assim, um movimento de ódio ao Paulo Freire, de recusa às ideias do Paulo Freire, não sei o quê, de maneira que... Vou até contar uma história para vocês que tem a ver com o fato de eu ter justamente escolhido colocar o Paulo Freire aqui. É porque me parece que as pessoas não conhecem, né? Assim, não conhecem o pensamento do Paulo Freire. Ele é um cara que é estudado nas universidades lá de fora, um cara que deu curso em Harvard, foi estudado amplamente em Harvard, recebeu título de doutor honoris causa na Europa e nos Estados Unidos, e ainda é amplamente estudado nas faculdades de educação, de filosofia de fora. E aqui está tendo esse movimento de uma recusa até agressiva, de um ódio ao pensador, não sei o quê. Então, eu passei para vocês um texto que está no livro A Pedagogia do Oprimido, que ele lançou em 1968, mas que lançou lá fora, ele estava no exílio, mas que só foi lançado, lembrando assim, em plena ditadura militar, assim, em 68, ele no exílio, ele escreve um livro chamado Pedagogia do Oprimido, que já é um grande ato de coragem, e o livro só é lançado no Brasil em 74, quando está começando o processo de abertura, né? Quando sai o Médici, que foi o auge da violência da ditadura militar e da repressão da ditadura militar, e vem o Geisel, que começa lentamente o processo de abertura política. Então, em 74, esse livro pode ser lançado no Brasil. Mas eu vou contar para vocês uma história curiosa que tem a ver com isso que eu estou dizendo sobre Paulo Freire. Eu, em março, organizei um evento aqui na UERJ, online, obviamente, né, nesse esquema aqui que a gente está fazendo mais ou menos, com o meu departamento da UERJ, que se chama Departamento de Estudos da Subjetividade da Formação Humana, que responde justamente pelas áreas de filosofia da educação e psicologia da educação. Foi um evento grande assim, para o Brasil inteiro, deu mais de 700 inscritos, a gente fez lives no YouTube, no canal do departamento, e muita gente sempre assistindo. E como eu que organizei, as mensagens que mandavam para o evento vinham direto para a minha caixa de e-mail. Tá? Na minha apresentação, eu, além de organizar, apresentei um trabalho. Na minha apresentação, não era sobre Paulo Freire, nem nada do tipo, era sobre a noção de singularidade humana, que é assim, o norte do meu trabalho, do meu pensamento. A gente vai até ver o último texto aqui, trata justamente dessa questão da singularidade absoluta de cada um. E eu inseri no meio do trabalho, já para o fim do trabalho, uma citação do Paulo Freire, que a gente vai ver aqui mais para frente. Eu não vou dar spoiler, porque a gente vai ver ela aqui, mas era uma citação muito, acho, pertinente, tinha a ver com o trabalho, tem a ver com coisas que eu acho importantes. E no dia seguinte, um senhor que estava assistindo, que estava inscrito no evento, ele mandou uma mensagem assim, super mal criada para mim. Mandou para o e-mail do evento, veio direto para mim, e ele:
o que mais você aprendeu com esse vagabundo desse Paulo Freire? Aprendeu a destruir os valores da pátria, não sei o quê. E, tudo bem, né? A gente já é acostumado a esse tipo de discurso delirante, blá, blá, blá. Mas aí ele tinha um nome muito peculiar, não era um nome comum, era um nome bem diferente, esse senhor, que eu não vou falar para vocês, obviamente, qual é. Mas aí eu fui procurar. Pô, quem é esse cara? Fiquei curioso, assim, né? Porque era uma abordagem tão agressiva e todo mundo que estava inscrito era profissional da educação, todo mundo estava, no mínimo, fazendo uma graduação na área de educação. Eu fui ver qual era dele. Simplesmente era um cara graduado em física, que fez mestrado em filosofia da educação, né, uma coisa ambígua de filosofia e educação, e o projeto dele era como levar a física para os alunos de uma maneira que seja próxima da realidade dos alunos. Não simplesmente levar, né, aquela coisa de passar uma fórmula e o aluno decorar a fórmula, passar outra fórmula, o aluno decorar, com exemplos que não tenham nada a ver com a vida do aluno. Não, ele tinha um trabalho super interessante no sentido de, vamos falar de corrente elétrica, vamos usar o chuveiro elétrico do cara, trazer um chuveiro para a sala, mostrar, vamos falar de ótica, vamos fazer um exercício que ele vê coisas aqui que interessam a ele. O cara tinha todo um projeto para levar a física e tirar ela de uma coisa abstrata e levar aquilo para a realidade concreta dos alunos. Gente, isso é o projeto pedagógico do Paulo Freire, tá entendendo? Para além de qualquer convicção política que ele tivesse na vida dele, que até pudesse se entrelaçar com o pensamento educacional dele, o cerne do pensamento educacional dele, como a gente vai ver, é esse. Então, o cara simplesmente era um promotor, assim, né, um divulgador, um promotor do método Paulo Freire de ensinar, de ensino, um estudioso do método Paulo Freire de ensino, só que por ignorância ou por uma convicção política muito fechada, ele não sabia disso. E ele não via isso, ele tinha só raiva do Paulo Freire, não, um vagabundo, não sei o quê, o cara que quer destruir, acontecer. Então, eu falei, gente, é importante realmente trazer esse tipo de conhecimento, divulgar e botar as pessoas para ler, estudar o texto, porque é bizarro. Isso que aconteceu em março foi bizarro. Justamente pela área de pesquisa do cara estar tão ligada àquilo que o Paulo Freire dedicou sua vida a desenvolver. Tá? Então, feita essa breve introdução, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Justamente o Paulo Freire, ele nasceu em Pernambuco. Outro dado interessante é que os dois pensadores que a gente viu aqui, tanto o Anísio Teixeira nasceu na Bahia, no interior da Bahia, uma cidade chamada Caetité, e o Paulo Freire nasceu em Pernambuco. Então, fora desse eixo que nos últimos anos se tornou assim o Sudeste, né? O Sudestão, principalmente Rio, São Paulo, parece que tudo que é feito fora daqui recebe menos atenção e tal, mas esses grandes pensadores brasileiros são, um é da Bahia e o Paulo Freire é de Pernambuco. Interessante esse dado. O Paulo Freire nasceu em 1921, a gente está tendo vários eventos agora assim, de centenário do Paulo Freire, né, comemoração do centenário de nascimento do Paulo Freire. Então, mais uma coisa interessante, ele nasceu em setembro, a gente está aí fechando agosto, então vamos abrir aqui o centenário do Paulo Freire. Bom, esse é o Paulo Freire, aí uma foto bacana na biblioteca dele. Começando com as influências filosóficas do Paulo Freire. Ou, talvez, antes ainda de entrar propriamente nas influências filosóficas, seja interessante a gente falar um pouquinho sobre quem foi Paulo Freire, né? Ele nasceu em Pernambuco e, desde cedo, ele foi aquela pessoa da família que foi escolhida para continuar estudando. Isso era muito comum antigamente no Brasil, as famílias que fossem, mesmo de classe média, tá? A classe média não era tão média quanto a de hoje, ou a de algum tempo atrás, a de hoje também vem deteriorando rapidamente sua condição material, mas era muito comum que as famílias escolhessem principalmente menino, para estudar, e os outros desde cedo tinham que trabalhar para ajudar em casa, tal. A situação material do país era bem complicada no início do século passado, até meados do século passado, tal. Ele foi aquele escolhido para estudar, e ele, desde cedo, começou a se interessar por filosofia, por educação, e desenvolveu um projeto fantástico de alfabetização, especialmente de alfabetização de adultos. A gente tem um déficit muito grande em termos de alfabetização, que vem sendo corrigido com o tempo,
mais uma vez, está sendo destruído daqui em diante, mas até aqui, né, ao longo do século XX, fez-se um esforço de corrigir esse enorme déficit de alfabetização. E ele desenvolveu um método incrível de alfabetização. Um dos grandes sucessos assim, da história do Paulo Freire foi ter conseguido alfabetizar um grupo de 300 pessoas, 300 canavieiros, em 45 dias, com o método dele, que justamente tinha tudo a ver com aquilo que o meu amigo que reclamou comigo, que eu aprendi com o vagabundo do Paulo Freire, está tentando levar para a sala de aula dele. Ao invés de transmitir as coisas, mesmo o processo de alfabetização, transmitir uma coisa abstrata que ele criticava, do tipo, Ivo viu a uva, tem 2 dados no dedo, coisa totalmente abstrata, que só junta sílaba com sílaba. Inclusive, curiosamente, né, uma das críticas que se fez ao Paulo Freire por parte de integrantes desse desgoverno foi porque o Paulo Freire fica naquele negócio de Ivo viu a uva. Não, ele critica o negócio do Ivo viu a uva, Eva foi à feira, tem 2 dados no dedo, e ele tinha um projeto que era alfabetizar as pessoas a partir de coisas que já interessassem elas na realidade delas. Então, lá com os canavieiros, ele trabalhava questões sobre cana, trabalho, o que eles faziam no lazer deles, o mundo que eles viviam. Tal. Isso parece dar muito certo, né? Então, ele acabou indo trabalhar também junto à Secretaria de Educação de Pernambuco e, claro, lá com o golpe de 64, ele foi preso, ficou 70 dias preso, como traidor da pátria, coisa do tipo, e quando ele foi solto, ele foi exilado. Saiu do Brasil, foi para a Colômbia, foi para o Chile. Lá no Chile que ele escreveu esse Pedagogia do Oprimido, que eu passei para vocês. E pensem na coragem, né? Assim, em 68, o cara escreve um livro chamado Pedagogia do Oprimido, tanto que só pôde ser publicado no Brasil em 74. Como eu disse, ele só voltou para o Brasil e ele rodou o mundo, né? Deu aula em Harvard. Tem uma pensadora aqui chamada Bell Hooks, que anda bem famosa, tem um livro chamado Ensinando a Transgredir, que eu tive contato, até foi outra pessoa que me indicou, eu li, e ela falando muito sobre o Paulo Freire, como ela aprendeu muito com o Paulo Freire em Harvard, não sei o quê, que ele deu todo o tom do restante da obra que ela desenvolveu, foi para a Europa, foi para a África tentar os projetos de alfabetização dele lá. Ele só volta ao Brasil em 80 e pouco, depois assim, da abertura realmente já feita. Em 80 e pouquinho ele volta ao Brasil e viveu até 90 e pouco. Tá? Então, vamos lá. As principais influências filosóficas do Paulo Freire, isso é importante, eu fiz questão de passar um capítulo para vocês que chama Educação Bancária, tanto porque ali tem o cerne do pensamento educacional do Paulo Freire, né, a chave do pensamento do pensamento educacional do Paulo Freire está ali, como também é um capítulo altamente filosófico. E sem essas referências filosóficas, a gente não entende o trabalho do Paulo Freire, para vocês verem que, assim, não é um aventureiro, não é um cara que está pensando a partir do nada, não está dizendo qualquer coisa, ele tem uma formação filosófica sólida e ele expressa isso nos livros dele, tá? Então, botei 3 influências aqui fundamentais, filosóficas. Uma é o marxismo, ele tem uma formação marxista e, especialmente, essa noção central para o marxismo, botei noções centrais aqui dessas correntes de pensamento. Essa noção central para o marxismo de que os humanos são determinados pelas suas condições materiais históricas. É assim, nós não somos determinados, em primeiro lugar, por ideias, por ideais, por sistemas ideológicos, não é isso. Nós somos determinados, em primeiro lugar, pelas nossas condições materiais históricas, que é algo que é importante de considerar, que faz um certo sentido se a gente pensar o seguinte: nós somos uma espécie que precisa de energia, como sistemas vivos no mundo, antes ainda de sermos, né, esses seres humanos fantásticos, que conversamos sobre filosofia, que cultivamos um certo sistema religioso, não sei o que, antes ainda, retornem bem no passado. Nós somos seres que somos sistemas vivos, se quiserem, somos animais, que precisamos, como todos os demais animais e sistemas vivos, de um fluxo constante de energia para sobreviver. A gente obtém energia de uma maneira bastante até esquisita, meio brutal, meio, né? A gente come coisas, a gente bota coisa na boca, mastiga, engole, e a partir daí o processo de digestão consegue transformar aquilo em energia utilizável
para a gente. As plantas, por exemplo, são muito mais sofisticadas, elas ficam ali quietinhas e conseguem absorver a energia do sol e transformar em energia utilizável para elas próprias. Olha que beleza. A gente não, a gente tem que catar troço, botar na boca, mastigar, engolir, um negócio até meio feio, que a gente tenta mascarar com os rituais, né? Uns talheres coloridos, uns pratos bonitos de cerâmica e tal. Enfim, a nossa realidade material histórica é essa. E nós, para obtermos comida, a gente precisa trabalhar. E trabalhar não imaginem assim, assinar carteira. Não, estou falando do homem das cavernas. Primeiro processo de humanização humana, a gente precisa comer. E porque precisa comer, de tal maneira que a gente é feito, a gente precisa trabalhar. Ainda que tenha uma macieira carregada lá, a gente precisa ir colher a maçã. Tá? Se for plantar, tem que trabalhar naquele plantio. Se for fazer alguma coisa, para conseguir tudo que a gente precisa trabalhar. E em torno dessa necessidade material histórica, dessa realidade material histórica, se constroem sociedades, se faz toda uma divisão do trabalho, se constroem hierarquias sociais, mas em torno dessa realidade material histórica. A questão é que quando as hierarquias sociais e as divisões de trabalho estão feitas, elas tendem a se vender como algo natural, necessário, mas elas foram construídas em torno de algo mais fundamental, que é essa realidade material histórica. Tá? Uma coisa que o marxismo chama a atenção, e Paulo Freire sobrescreve, justamente até no título, Pedagogia do Oprimido, a partir de um certo momento da história humana, quando se descobre a agricultura, em torno dos campos de agricultura se constroem casas e cidades e tudo mais, tem início um processo que não havia antes da agricultura, que é um processo de escavamento de um fosso de desigualdade material. Quando nós éramos nômades, caçadores, coletores, até existiam desigualdades sociais, do tipo, esse cara é o líder, esse cara é mais próximo dos deuses, não sei o quê, mas não tinha desigualdade material. O nômade que vai de caverna em caverna, de floresta em floresta, ele não carrega troço que é dele, né? Não mora em uma propriedade que é dele, ele é nômade. Quando a gente descobre a agricultura e se sedentariza em torno dos campos de agricultura, os excedentes dessa produção começam a ficar com uma determinada elite, e aí vai se escavando o fosso da desigualdade material, especialmente no sentido de que alguns trabalham e o resultado da produção desses que trabalham, da grande parte do resultado da produção desses que trabalham, fica para uma elite que não trabalha igual aos outros. Ela administra o resultado do trabalho dos outros. O que você pode dizer, tudo bem, é um tipo de trabalho, mas é um outro tipo de trabalho, justamente. Então, cava-se aí o fosso da desigualdade material, você começa a ter uma realidade histórica de exploradores e explorados, opressores e oprimidos. Isso é uma base do pensamento marxista que faz sentido para o Paulo Freire. A segunda grande influência é a fenomenologia. Fenomenologia dá para nós esse conceito fundamental na obra do Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, que é de intencionalidade. Quando vocês lerem lá intenção, intencionalidade, esqueçam o uso do senso comum da palavra, que o uso do senso comum é assim, eu tenho a intenção de beber água, logo eu pego a garrafa e dou um gole na água, porque foi minha intenção. Senso comum. O conceito de intencionalidade é um conceito que vem da fenomenologia, criada por esse cara Edmund Husserl, alemão, e o conceito de intencionalidade diz o seguinte: toda consciência é consciência de alguma coisa. Logo, nós não somos uma consciência, nós não temos uma consciência pura que vive aqui dentro de nós e que é o núcleo do nosso ser consciente. Consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então, eu posso ser consciente dessa garrafa d'água, consciente desse computador, consciente de vocês aí do outro lado. Quer dizer que a nossa consciência só se faz na relação com as coisas do mundo e com as pessoas do mundo. Logo, como está aí, eu é igual a relação. Entender o eu como relação. Relação com as muitas circunstâncias da nossa realidade, com as muitas coisas que a gente utiliza, com as muitas pessoas que a gente conhece, conversa, não sei o quê. Consciência é sempre consciência de alguma coisa. Não existe consciência pura. Se vocês pensarem bem, tentem descrever o que seria a consciência pura.
Nunca dá. É sempre assim, não, estou consciente de estar aqui conversando com vocês. Eu estou consciente de querer depois fazer não sei o quê. Eu estou consciente de que antes aconteceu não sei o quê. A gente só se constrói na relação com as coisas, tá? E a terceira grande influência desse livro, Pedagogia do Oprimido, é o existencialismo, que tem seu principal expoente nesse cara aí, na obra desse cara, que é o Sartre, que é o Jean-Paul Sartre, um francês que criou, assim, digamos, essa corrente filosófica, essa forma de pensamento, essa postura de vida, que é o existencialismo. A máxima do existencialismo é: a existência precede a essência. O que é a essência? É aquilo que você é verdadeiramente, aquilo de mais próprio que você tem, aquilo que te define no seu mais íntimo, aquilo que você realmente é. O existencialismo diz o seguinte: nós primeiro existimos, primeiro somos aí, estamos aí no mundo, primeiro estamos aí. Depois vai se construindo para nós um ser, e um ser que é mutável, um ser que é dinâmico, um ser que está em transformação, porque o nosso ser é determinado pelas circunstâncias do nosso mundo e pelas nossas escolhas. De maneira que nós não somos alguma coisa desde o início que vai permanecer imutável ao longo de toda a vida. Nós chegamos nesse mundo, mas primeiro existimos, depois vai se construindo para nós um ser. Um exemplo simples para isso, que o próprio Sartre usa, é assim: as coisas que a gente constrói numa fábrica, por exemplo, elas só existem em função do seu ser, do seu sentido. Esse ser, quer dizer, tem a ver com o sentido. Qual o sentido da existência de tal coisa? No caso de um carro, pensem num carro. Como é que se construiu o primeiro carro? É de se imaginar que os humanos montaram uma fábrica e aí falaram assim: junta tudo que é matéria-prima que vocês acharem aí, vamos juntando a esmo para ver o que dá. E no final do processo, aleatoriamente, surgiu um carro. Não foi isso. O carro foi planejado, foi pensado, foi desenhado, foi estudado, e o sentido dele já estava dado antes mesmo dele existir. Era ser um meio de transporte mais rápido, sobre rodas e motorizado, que pudesse levar a gente nos lugares com mais rapidez e mais comodidade. O sentido dele já estava dado, depois ele veio a existir. Ele diz: o humano é diferente das coisas justamente nesse ponto. Primeiro a gente existe e depois a gente vai descobrir o nosso sentido, depois vai se criando para nós um sentido totalmente diferente das coisas. O nosso sentido não é pré-fabricado, ninguém planejou a gente, ninguém pré-estabeleceu um sentido para a gente que a gente tem que seguir o restante da vida inteira. Não. Primeiro a gente existe, depois vai se construindo para nós um ser, um sentido, e uma vez que a gente saca isso, a gente entende que está participando da construção desse sentido, que nós sempre temos escolhas, nós sempre escolhemos dentro das possibilidades das circunstâncias do nosso mundo. Não é de se imaginar que alguém, eu escolho sair voando. Não vai sair voando. Tem que estar dentro das possibilidades das circunstâncias. Mas dentro das possibilidades, a gente sempre escolhe uma coisa ou outra. Por isso que o Sartre diz, uma frase famosa, que nós somos condenados a ser livres. Livres porque a nossa escolha não é pré-determinada por um sentido já dado. Ela só é determinada pelas circunstâncias do mundo. Mas dentro dessa determinação, o que se escolhe é sempre a gente que escolhe, e a responsabilidade é sempre nossa. A gente pode agir de má fé, delegando a responsabilidade da nossa escolha, dizendo: não, eu escolhi porque fulano mandou, eu escolhi porque senão eu ia ficar de tal jeito, eu escolhi porque era o sentido já dado da minha vida, eu escolhi porque a religião mandou, eu escolhi porque o partido mandou. Não, você escolheu porque escolheu, assuma a responsabilidade da sua existência, é o que o Sartre diria. Muito bem, 3 influências filosóficas e uma, rapidamente, religiosa: cristianismo. O Paulo Freire tem uma influência forte do cristianismo, o tempo todo ele fala em solidariedade, amor, esperança, coisas que são tipicamente virtudes cristãs, ele deixa isso claro lá no livro dele. Ele trabalhou muito tempo junto com instituições cristãs, tanto aqui na América Latina, quanto quando foi para a África e tudo mais, então considerem isso. Muito bem, entrando na pedagogia do oprimido, vamos lá, a introdução traz algumas coisas interessantes. Né? Assim, ele começa falando sobre o medo da liberdade. Já lembrando de toda essa introdução que eu fiz, pensando ali no Marx, pensando no Sartre, no existencialismo, eles têm um negócio que é o medo da liberdade. Quando ele começa a apresentar
um projeto educacional que supostamente seria libertador, parece que as pessoas já entram em pânico e ficam assim, poxa, mas será que essa consciência toda, esse aspecto crítico não pode levar a gente à desordem? Tem muito isso em filosofia, quando você começa a questionar o estabelecido, dizer, pô, mas isso é mentira, isso é falso, não sei o quê, é muito comum que a reação que venha seja, mas se as pessoas souberem disso, se tomarem consciência disso, não vai nos levar à desordem, ao caos. Aí você para e pensa, como se o mundo no qual a gente vive fosse muito bem organizado, muito bem ordenado, todo mundo satisfeito, tudo funcionando muito bem, tudo uma beleza. Então, que medo é esse, né? De transformar uma coisa que já não é boa. É quase que um hábito, um costume, algo que ele traduz aí bem como um medo da liberdade. Aí ele diz, o medo da liberdade, de que necessariamente não tem consciência o seu portador, o faz ver o que não existe. No fundo, o que teme a liberdade se refugia na segurança vital, como diria Hegel, preferindo a liberdade arriscada. Ele usa um conceito do Hegel, que é muito famoso. Hegel é um filósofo alemão no final do século XIX. Ele tem um conceito muito famoso que é a dialética do senhor e do escravo. E tenham em mente que ele não está pensando numa relação específica de um tempo, de um lugar, nem da Grécia Antiga, nem de Roma, nem do Brasil, né? Entre o senhor e o escravo. Ele está pensando de maneira abstrata uma dialética do senhor e do escravo. O senhor, diz o Hegel, é aquele que aceita o risco, viver no risco, e que assume o risco da sua própria morte, porque, de certa forma, já acolheu a certeza da sua própria morte. Ele sabe que vai morrer. Se ele vai morrer, ele pode arriscar. Porque não arriscar vai levar ele para o mesmo lugar, que é a morte. O escravo, ele está falando de posturas, tá? Não é, como eu disse, não é uma relação específica de senhor e de escravo, mas de posturas existenciais. A postura do escravo é aquela que não aceita a própria mortalidade e, portanto, não corre riscos, porque fica com medo, né? Não, isso vai me desestabilizar, isso vai me matar, isso vai me levar para não sei aonde, não sei o quê, e acaba aceitando uma redoma de segurança. Porém, tem mais um twist no Hegel, que é o mais interessante da dialética do senhor e do escravo. Ele diz o seguinte, porém, enquanto o escravo depende do senhor para viver, porque é o senhor que provê para ele, claro que mesmo uma relação forçada, não sei o que, tudo que ele precisa, mas o senhor é escravo do escravo, porque quem provê tudo que o senhor precisa para viver é o escravo. Então, o grande finale dessa dialética do senhor e do escravo, do Hegel, é, se você não quer ser escravo, não se faça senhor de ninguém. Quem quer ser livre de verdade, não pode ser nem senhor nem escravo. Tem que sair fora dessas relações de dominação, senão você vai ser sempre escravo de alguém, ainda que seja escravo do seu escravo. Guardem isso, vamos lá. Essa parte que vem na introdução é outra coisa que eu queria chamar a atenção na introdução, que é muito boa, porque vocês vejam que Paulo Freire não é assim um marxista tradicional, que acha que tem um sentido pré-estabelecido da história e que a revolução vai acontecer inexoravelmente, só seguindo o sentido da história, e que já está tudo estabelecido, como é o presente, como será o futuro, não sei o quê. Aqui ele faz uma crítica forte aos, poderíamos dizer assim, como ele próprio chama, os fanáticos de direita e os fanáticos de esquerda. Pessoas que acham que, pessoas assim, que já têm uma pré-concepção de como o mundo é e como o mundo deve ser, e acham que isso é dado, isso vai acontecer. Então ele diz assim, o primeiro, o sectário, que sectário tem a ver com seita, né? Como se fosse uma seita de direita e uma seita de esquerda. Eles, o primeiro, da seita de direita, pretende domesticar o presente para que o futuro, na melhor das hipóteses, repita o presente domesticado, enquanto o segundo, o sectário de esquerda, transforma o futuro em algo pré-estabelecido, uma espécie de fado, de sina ou de destino irremediáveis. Num caso, né, ele está falando do conservador, tradicionalista conservador, ele quer domesticar o presente e garantir que o futuro só vai repetir o presente. Enquanto o segundo, ele acha que o futuro já está pré-estabelecido pelo sentido da história, que vai acontecer do jeito que ele quer que aconteça. Enquanto para o primeiro, o hoje ligado ao passado é algo dado e imutável, para o segundo, o amanhã é algo pré-dado, pré-fixado inexoravelmente. Ambos se fazem reacionários, porque, a partir de sua falsa visão da história, desenvolvem um e outro formas de ação negadoras da liberdade.
é que o fato de um conceber o presente bem comportado e o outro o futuro como pré-determinado não significa que se tornem espectadores, que cruzem os braços, o primeiro esperando a manutenção do presente, uma espécie de volta ao passado, o segundo à espera de que o futuro já conhecido se instale. Pelo contrário, fechando-se em um círculo de segurança do qual não podem sair, estabelecem ambos a sua verdade. E essa não é a dos homens na luta para construir o futuro, correndo o risco dessa própria construção. Não é a dos homens lutando e aprendendo uns com os outros a edificar esse futuro que ainda não está dado, como se fosse destino, como se devesse ser recebido pelos homens e não criado por eles. Excelente crítica, né? Está criticando tanto o conservador reacionário e quanto aquele cara que é o revolucionário, mas que já tem uma pré-concepção de futuro que ele deve guiar todo mundo para acontecer daquela maneira que ele acha e sabe que deve acontecer. Eles, as duas coisas são furadas, porque a gente não tem controle sobre o futuro. O presente está em mutação, o futuro está em mutação. E essa mutação do futuro acontece nas relações das pessoas, construindo juntas esse futuro, e não na condução de alguém que já sabe como será. E eles ainda têm esse problema. Os dois, embora já saibam como deve ser o futuro, eles não ficam só esperando que aconteça exatamente do jeito que eles sabem. Não, eles vão lá e põem mãos à obra para fazer acontecer aquele futuro tal como eles querem. Um, como uma repetição do passado, fazer o presente retroceder a força para o passado e retornar aos bons valores da família, da terra, do não sei o quê, da pátria, blá, 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 blá. E o segundo, para construir o futuro tal como ele já sabe que é, porque ele leu em algum lugar, porque ele entende já como é que funciona, ao invés de construir junto com as pessoas, uma coisa que tem algo sempre de imprevisível nessa construção. Aí a gente entra propriamente no capítulo que é a alma do livro, especialmente em termos educacionais, que é quando ele apresenta isso que ele chama de concepção bancária de educação. Ele diz, quanto mais analisamos as relações educador-educandos na escola, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nos podemos convencer de que essas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras, narração de conteúdos e, por isso mesmo, tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade, narração ou dissertação que implicam num sujeito, o narrador, e em objetos pacientes, ouvintes, os educandos. Então ele faz uma crítica geral, o cerne da obra dele é essa crítica a uma concepção de educação em que o sentido da educação parece ser a transmissão de conteúdos de um sujeito narrador para um objeto passivo, que seria o aluno, que é o ouvinte. Ele faz uma crítica ferrenha a esse modelo, que ele chama de concepção bancária da educação. Aí, bota aí, né? O sentido da educação é transmitir conteúdos, fica parecendo isso, às vezes, que o sentido dos nossos processos educacionais é transmitir conteúdos de conhecimento de um intelecto A para um intelecto B, do intelecto do professor para o intelecto do aluno. Aí ele diz, falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos, vem sendo realmente a suprema inquietação desta educação, a sua irrefreada ânsia. Nela o educador aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa indeclinável é encher os educandos dos conteúdos de sua narração. Igual essa imagem que eu coloquei, parece que é um negócio assim de encher, né? Transmitir conteúdos de conhecimento para um outro intelecto que é meramente um recipiente também, ele se enche com conteúdos de conhecimento, a gente testa isso numa avaliação, se vai bem, dá um diploma e pronto. Conteúdos que são retalhos da realidade, desconcertados da totalidade em que se engendram e cuja visão ganhariam significação, falta sentido, está desconectado da realidade daquelas pessoas, está desconectado das circunstâncias na relação com as quais aquelas pessoas se fazem elas mesmas, lembrem lá do existencialismo, da fenomenologia, tal como eu descrevi no início, a gente só é em relação com o mundo que a gente vive. A gente não vem pronto, não nasce pronto, acabado, de um jeito que já sai prontinho, já é alguma coisa, basta encher de conteúdo.
a gente vai se fazendo, vai se construindo na relação com as circunstâncias do nosso mundo. Circunstâncias familiares, circunstâncias materiais, circunstâncias econômicas, circunstâncias tecnológicas. Olha aqui as circunstâncias tecnológicas alterando o nosso ser, quem a gente é, através desse monte de aparatos. As circunstâncias das relações humanas que a gente estabelece. Olha aqui essa conversa alterando agora mesmo o nosso ser, construindo o nosso ser. As circunstâncias simbólicas de linguagem, culturais, elas vão construindo um ser para cada um que é singular, mas dentro dessa realidade de circunstâncias compartilhada. E quando o conteúdo fica totalmente dissociado dessa realidade, ele não ganha sentido, não ganha significação. A palavra, nessas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que significação. E assim seria melhor não dizê-lo. É melhor não falar nada do que ficar falando um negócio totalmente desconectado da realidade das pessoas. Então tem que buscar, tem que fazer. O educador, para o Paulo Freire, tem que fazer esse trabalho de entender assim, o que essas pessoas, qual é a realidade concreta dessas pessoas, quais são as circunstâncias que atravessam o mundo dessas pessoas. Dentro disso, o que parece estar interessando a elas? Leva alguma coisa que tem a ver com aquilo, que isso ajuda a criar sentido para o que está sendo visto, e quanto mais sentido, mais aquilo se torna não só um conteúdo de conhecimento, mas alguma coisa que se encarna na postura existencial da pessoa na hora de viver a vida dela, que talvez fosse o real sentido da educação, né? Não transmitir conteúdos de conhecimento, mas um sentido que é ético, quer dizer, que transforma a maneira da pessoa ser, a maneira da pessoa viver a sua vida, que tem um sentido político, que transforma a maneira da pessoa viver a sua vida junto com as outras pessoas com as quais ela vive a sua vida. Entendem? E aí segue, né, a crítica desse modelo tradicional de educação, que eles chamam justamente de educação bancária, porque parece que o professor fica fazendo depósitos num grande banco de dados que é o aluno. Então, é uma educação bancária nesse sentido. Você vai lá no banco, né? Hoje em dia caiu em desuso isso aqui, talvez, mas assim, é uma imagem forte, talvez dos anos 60, 70, até 90. Agora, com as coisas digitais, Pix, os números na tela que são nosso dinheiro são números na tela. Quase ninguém anda mais com dinheiro de papel, essa coisa. Mas na época do dinheiro de papel, que foi até os anos 90, início de 2000, era muito comum você ir no banco, pegar o dinheiro que você recebeu, depositar no banco, estava lá guardado no banco para quando você precisasse, você ir lá sacar. Então, por isso, a educação bancária, né? Essa ideia de que a gente deposita conteúdos de conhecimento nos alunos como se eles fossem arquivos. Arquivados, na segunda metade, ele diz, arquivados porque fora da busca, fora da praxis, os homens não podem ser. Educador e educando se arquivam na medida em que, nessa distorcida visão da educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros. Mais uma vez, é exemplo do Anísio isso, né? Tem uma coisa assim de uma concepção dinâmica da realidade e do humano. Nós nos fazemos em busca, nós nos fazemos na criação, essa busca inquieta, impaciente, que nos atravessa, que nos comove, que nos carrega com ela em busca de um monte de experiências diferentes, em busca de criação, transformação das coisas à nossa volta. É um ser esquisito, esse ser humano é um ser esquisito, né? Não é de se tratá-lo como coisa. Todo o processo educacional, isso é importante para nós, e é uma sacada, o Anísio já tem essa sacada, o Paulo Freire está vindo com essa sacada, todo o processo educacional tem um sentido político. Então, você pode bradar os quatro ventos, não, escola sem partido, porque não, o professor não pode falar de política, não sei o que, blá, blá, está doutrinando os alunos, isso e aquilo. Pode falar à vontade. Todo processo educativo, todo processo educacional tem um sentido político. Ou bem, está assim, por mais que ele pareça absolutamente neutro, isso que é importante que se entenda, por mais que um processo educacional pareça absolutamente neutro, tem ali em jogo, pela própria configuração material daquele processo, o Foucault pensou isso muito bem no livro chamado Vigiar e Punir.
Bota os alunos todos enfileirados, de frente para um professor, num caixote de concreto, com janela e uma porta que tem uma janelinha de vigilância para um corredor que passa ao longo de todas as salas. Faz um negócio de controle rígido do tempo e do espaço. Tem hora para entrar, hora para o recreio, hora para sair, hora para comer, hora para não sei o quê. Não interessa nem o que está sendo dito ali. Isso tem um sentido político. Você está produzindo pessoas para submissão. Tem um sentido político de submissão, tem um sentido político de disciplinação vazia que não conduz à liberdade e à libertação, mas a submissão, isso vai ser capitalizado politicamente. Então, pode bradar a escola sem partido, ninguém pode tocar em nenhum assunto de política, vamos falar só o conteúdo mais abstrato possível, com as crianças o mais retinho possível, vamos voltar com a palmatória também, com ajoelhar no milho, que é a coisa que funciona, tudo bem, isso tem um sentido político, isso é fazer política com a educação, que você está produzindo massificação, está produzindo submissão em massa, o que é um capital político, vai ser capitalizado politicamente de alguma maneira, entende? Então, todo o processo educacional tem um sentido político. Então, mesmo a educação bancária, é aí que ele quer chegar, mesmo a educação bancária tem um sentido político. Ela está trabalhando para a adaptação das pessoas a uma realidade que as oprime. Ela está trabalhando para ajustar as pessoas a uma realidade que as oprime, ao invés de produzir consciência crítica e poder de transformação do mundo. Ela está produzindo ingenuidade, ao invés de criticidade, porque os conteúdos são passados como verdades estabelecidas que não precisam ser questionadas e que não tem nada a ver, em geral, com a realidade que as pessoas estão vivendo, ou que, por mais que tenha a ver com a realidade que as pessoas estão vivendo, isso não é explicitado no processo educacional. Né? Assim, às vezes tem tudo a ver. Para pagar a passagem de ônibus, você precisa de matemática. Para consertar o chuveiro elétrico, você precisa de física. Mas a coisa não é explicitada. É passado da maneira mais descolada da realidade possível. Então, como diz a Simone de Beauvoir, que é uma pensadora existencialista muito importante do século XX, você veja que o Paulo Freire leu muitos existencialistas, a fenomenologia. A Simone de Beauvoir é uma pensadora existencialista fundamental do século XX. Ela diz que essa educação trata de transformar a mentalidade dos oprimidos, ao invés de transformar a realidade que os oprime, tornar eles ajustados, bem comportados ali dentro. Essa educação tem uma postura de paternalismo e assistencialismo, né? Precisamos assistir as pessoas, tal, porque a sociedade já é boa e justa. A gente só precisa incluir os marginalizados. Isso serve à manutenção e à preservação do status quo das coisas tal como elas são. E as coisas tal como elas são radicalmente violentas contra uma grande maioria de pessoas da sociedade. É isso que é preciso que se entenda, né? E vejam que aqui tem mais uma coisa interessante. Ele não é o cara assim da inclusão. Às vezes a gente fala muito nessa palavra, ela se tornou um chavão. Não precisamos incluir a inclusão das pessoas, não sei o quê. Ele não está falando de inclusão, não. Ele está falando de uma educação para a transformação da sociedade que é extremamente violenta contra um grupo inteiro de pessoas que não se trata não de simplesmente incluir nessa realidade, incluir melhor ainda nessa realidade que é extremamente violenta, exploradora, opressora, marginalizadora. Não, é uma educação para transformar essa realidade social para que se possa construir, transformar, criar realidades sociais diferentes. É a proposta dele. Porque, na verdade, porém, os chamados marginalizados, que são os oprimidos, jamais estiveram estão fora da sociedade, sempre estiveram dentro dessa sociedade, dentro da estrutura que os transforma em seres para outro. Eles existem para outras pessoas, igual a gente viu lá no início com o marxismo, lembra? Existem, desde pelo menos a Revolução Agrícola, existem pessoas que existem para servir a outras pessoas, que trabalham para gerar frutos para outras pessoas. Então, ele é um ser para outro. Sua solução, pois, não está em integrar-se, mas em incorporar-se a esta estrutura que os oprime, mas em transformá-la para que possam fazer seres para si. Cada um assumir as rédeas do próprio destino, assumir a responsabilidade pelo seu próprio destino, sem ser meramente quase que uma máquina de trabalho para um outro. A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. O estranho humanismo dessa concepção bancária se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário,
o autômato, que é a negação de sua ontológica vocação de ser mais. Ontologia é a filosofia do ser, né? É a filosofia que se pergunta o que é o ser de tudo, inclusive das pessoas, o que é o nosso ser. Então, para o Paulo Freire, acompanhando lá, lembre de novo, do existencialismo, da fenomenologia, a nossa vocação enquanto humano é ser mais. Por que é ser mais? Porque o nosso ser não está pronto, não está acabado. Logo, a nossa vocação é sempre ser mais do que a gente é hoje, ser outra coisa, transformar para além, né? Não só não descartando o que a gente tem sido e está sendo, que isso é impossível, já que nós somos seres também determinados pela história que nos constrói, mas como essa história não se fecha, não se acaba, não fica pronta nunca, há também uma vocação humana de ser mais do que se é. E aí eu coloquei uma frase do Darcy Ribeiro, que é um pensador que foi muito influenciado, pensador brasileiro, que foi muito influenciado tanto pelo Anísio Teixeira, até muito mais fortemente pelo Anísio Teixeira, mas também pelo Paulo Freire, que ele tem essa frase que é muito importante para a gente entender os problemas que a gente vive no Brasil. A crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Assim, é um projeto. A maioria das coisas que a gente diz assim que está dando errado no Brasil, vejam, tem cada vez mais pessoas desempregadas, vejam, tem pessoas passando fome, vejam, tem pessoas morrendo, vejam, a educação não funciona, vejam, né? Não é porque algo está dando errado, não na realidade brasileira. Peguem a nossa história de exploração, de colonização, de escravização de pessoas, de inferiorização de grupos inteiros de pessoas, de elitização do uso das formas sociais e políticas. O que há, assim, nesses grandes problemas mais verificáveis no Brasil é projeto de destruição, projeto de aniquilação de vidas, projeto de domesticação, projeto de submissão, projeto de inferiorização de pessoas, tornadas vidas descartáveis, e então projeto de descarte efetivo dessas vidas tornadas descartáveis. Então, pense, quando vocês veem um problema que vocês identifiquem, pode ser qual for, no Brasil, ao invés de pensar, isso é algo que está dando errado, devia estar funcionando assim, está funcionando assim. Tentem expandir que vocês chegam no ponto de entender como aquilo está dando certo, segundo o projeto que se tem de Brasil, que é um projeto elitista, um projeto aniquilador de grupos inteiros de pessoas. O Paulo Freire vem e diz que, como eu disse, né, toda a educação tem um sentido político e todo projeto educacional também, por outro lado, ele tem por base alguma concepção de humano. Existe uma certa concepção de humano. Quem é esse humano professor? Quem é aquele humano aluno, de maneira geral, que determinam de antemão o que se faz com o processo educacional? Então, ele diz a concepção que se tem de humano na educação bancária é uma concepção falsa. Ela parte de uma dicotomia humano e mundo. Em que sentido? Você acha que pode explicar para o cara uma fórmula de física sem nenhuma preocupação de como aquilo se insere no mundo dele, porque o mundo dele é o mundo dele, e ele é uma pessoa que frequenta aquele mundo. Nós não somos indivíduos que frequentamos o mundo, nós somos construídos pela nossa relação com as coisas do mundo que a gente vive. Não é de se imaginar que você pudesse ir para o Egito Antigo, brotar no Egito Antigo e continuar sendo você. As suas roupas iam ser diferentes, sua forma de vida ia ser diferente, sua forma de falar ia ser diferente, sua forma de pensar ia ser diferente, suas relações com as coisas iam ser diferentes e isso ia te fazer diferente. Não é de se imaginar que você fosse para a China medieval e fosse ser a mesma pessoa. Não é de se imaginar que você fosse, sabe, para qualquer outro tempo ou lugar e fosse ser a mesma pessoa. Porque nós somos construídos pela nossa relação com o mundo. Eles têm aí uma dicotomia entre a passividade dos espectadores contra a atividade dos recriadores. Nós, justamente porque estamos em relação com o mundo, essa via é de mão dupla. O mundo determina quem nós somos, mas nós também, na nossa atuação, transformamos o mundo, de certa maneira. A consciência é compreendida como algo dentro de nós, lembrem lá da fenomenologia, como eu estava falando com vocês,
e algo que é um recipiente que vai se enchendo de coisas. E não como se nós fôssemos o que somos, que é corpos conscientes que são afetados pelas relações com as coisas e nessa afetação desenvolvem consciência de coisas, consciência em relação com as coisas do mundo, com as circunstâncias do mundo. E daí essa concepção da consciência depósito, que vai se enchendo, como se os objetos pudessem virar conteúdos de conhecimento que entram na consciência e ficam lá dentro. Não, os objetos estão aí na realidade, nós, na relação com eles, vamos tomando consciência deles. Aí ele traz um conceito interessantíssimo de necrofilia, que me fez lembrar a necropolítica, que está muito em voga com um pensador camaronês chamado Achille Mbembe. Um conceito que está muito em voga de necropolítica, tem tudo a ver com isso que ele está falando, o Paulo Freire aqui, recuperando as ideias de um psicólogo famoso, um pensador muito famoso da área da filosofia e da psicologia, que é o Erich Fromm. Ele diz o seguinte: enquanto a vida se caracteriza pelo crescimento de uma maneira estruturada, funcional, o indivíduo necrófilo ama tudo o que não cresce, tudo o que é mecânico. A pessoa necrófila é movida por um desejo de converter o orgânico em inorgânico, de ver a vida mecanicamente, como se todas as pessoas viventes fossem coisas. Todos os processos, sentimentos e pensamentos da vida se transformam em coisas. A memória e não a experiência, ter e não ser é o que conta. O indivíduo necrófilo pode se realizar com um objeto, pode ser uma flor ou uma pessoa, unicamente se o possui. Em consequência, uma ameaça à sua posse é uma ameaça a ele próprio. Se perde a posse, perde o contato com o mundo. Vejam essa frase: ama o controle e o ato de controlar. Mata a vida. Então, a coisificação das pessoas e transformadas em posse de outras pessoas, em objetos de controle para outras pessoas, mata a vida. Porque a vida é possibilidade, a vida é criação, a vida é projeção de coisas futuras, de possibilidades futuras. Isso é a vida. Então, tem um processo necrófilo nessa coisa de se apropriar das pessoas, do presente e do futuro das pessoas, de controlar, tentar controlar todos os aspectos da realidade, tentar controlar, inclusive, as pessoas como se fossem coisas. Isso mata a vida. Aí ele diz, né, a opressão, tanto a opressão quanto a educação bancária são necrófilas, nesse sentido que eu expliquei. Tem essa relação entre coisificação das pessoas, controle das pessoas e ajustamento a uma realidade que é opressiva. Então, ao invés daquela história, né, da Simone de Beauvoir, ao invés de transformar a realidade, tornar as pessoas ajustadas a essa realidade. Isso gera como consequência a frustração e o sofrimento, porque as pessoas não podendo dar livre curso aos seus desejos de agir, aos seus desejos de potência, elas ficam frustradas. E tem uma consequência política importante, que é a negação imaginária da própria impotência, levando, né, como consequência política, a submissão a um grupo poderoso, uma identificação com ele e uma participação simbólica no poder de atuação, uma espécie de ilusão de poder. Aí, olha que interessante isso que Paulo Freire fala. Talvez possamos encontrar nos oprimidos este tipo de reação nas manifestações populistas, sua identificação com líderes carismáticos através de quem se possam sentir atuantes e, portanto, no uso de sua potência, bem como a sua rebeldia, quando de sua emersão ao processo histórico estão envolvidas por esse ímpeto de busca de atuação de sua potência. Esse controle todo, né, essa opressão, acaba levando as pessoas tão frustradas a projetar esse poder que elas não têm, sentem que não têm, mas gostariam de ter, em outras figuras que se apresentam como avatares do poder absoluto. Eu vou fazer tudo por vocês. Tal, né? As pessoas se projetam lá na figura de alguém que, para elas, é um opressor na própria relação material, histórica, real que elas vivem. Aquela figura não vai transformar, de fato, a vida delas para melhor, nada do tipo, pelo menos nas circunstâncias materiais reais,
mas fica nessa coisa imaginária, né? Não, eu estou com aquele cara, eu estou com aquela figura, eu estou com aquele partido, eu estou com aquele não sei o quê, e aquilo vai me fazer sentir atuante. Eu sou poderoso porque eu estou com ele, e ele, porque é o meu líder, me faz sentir poderoso. E isso é um círculo vicioso, né? Ele diz que quando isso não vai por esse caminho, mas vai pelo caminho da rebeldia, que é, por exemplo, uma greve, uma passeata, uma coisa do tipo, aí as elites não têm nenhum pudor de usar a sua força armada, sua violência, contra aquilo que elas chamam de violência. Aí que diz assim, para as elites dominadoras, esta rebeldia que ameaça a elas tem o seu remédio em mais dominação, na repressão feita em nome, inclusive, da liberdade e no estabelecimento da ordem e da paz social. Paz social que, no fundo, não é outra senão a paz privada dos dominadores. A gente não vive em paz social, né? A grande maioria da população não vive em paz social e nunca vive em paz social, porque a estrutura da realidade social e política que a gente vive é extremamente violenta contra elas. Eles, por isso mesmo, é que podem considerar, logicamente, do seu ponto de vista, do ponto de vista das elites dominantes, um absurdo a violência de uma greve de trabalhadores e podem convocar o Estado na mesma hora para usar a violência para acabar com a greve. Essa imagem que eu botei aqui para vocês, por exemplo, são professores, em 2013, no Rio de Janeiro, fazendo uma manifestação por conta das suas condições precárias de trabalho, e aí o Estado aciona seu braço armado, sua força policial contra professores, e às vezes a imprensa noticia como confronto entre policiais e professores. Isso não é confronto. Confronto entre exércitos, entre uma polícia A e uma polícia B, todo mundo com as suas armas e seu jeito. Confronto. Lado A, lado B, torcida A, torcida B, confronto. Tem ali condições mais ou menos parecidas. Agora, professores contra a polícia armada, isso não é confronto, isso é violência, isso é repressão, violência, isso é massacre, quando ocorre, de extrapolar ainda mais esse grau de violência. Então, isso é 2013, né? O governo federal ainda era PT, o governo estadual do Rio de Janeiro era PMDB, como aliado do PT, foi depois que eles romperam, lá para 2015. Então, vocês verem que independe, às vezes, embora, obviamente, faça diferença o quão pior as coisas ficam dependendo de quem está no poder. Mas, em termos de estrutura social, as coisas não se alteram tanto como pode parecer, né? Pelo menos nesses aspectos fundamentais. Aí ele vem com a proposta de uma educação problematizadora e libertadora, que é baseada no ser com, que leva ele a pensar essa coisa da comunicação. Comunicação é tornar comum experiências que se fazem no diálogo. O pensar do educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na intercomunicação. Ser é ser no mundo, coisa que a gente já falei, né? Pensando lá na proposta existencialista, na proposta da fenomenologia. Essa noção de intencionalidade ele traz novamente, a gente já viu, consciência é sempre consciência de, não existe um eu consciente que está separado do mundo, é um indivíduo separado do mundo. Nós nos construímos na relação com as coisas do mundo. Daí a necessária problematização das relações com o mundo. E isso pode nos levar a uma libertação autêntica, que é a humanização em processo. Não uma coisa que se deposita nos homens. Não é uma palavra mais oca, mitificante. E ele traz um conceito importante, que ele também aprende com o marxismo, um conceito importante do marxismo, que é o conceito de praxis, que é essa noção de uma reflexão aliada à prática para a transformação efetiva do mundo. A praxis é isso, é uma coisa. A palavra praxis, na verdade, ela quer dizer simplesmente prática, né? Mas ela, dentro do pensamento marxista, tem essa coisa de ser uma reflexão aliada à prática para a transformação da realidade. Nesse sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar ou narrar, ou de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato cognoscente.
como situação gnoseológica em que o objeto cognoscível, em um lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador de um lado, educandos de outro, a educação problematizadora coloca desde logo a exigência de superação da contradição educador-educandos. Eles têm que superar essa coisa, né, o sentido da educação ser a transmissão de conteúdos de conhecimento por alguém que tem muitos conteúdos de conhecimento em relação a alguém que não tem conteúdos de conhecimento. Aí ele vem para esse capítulo, que tem um título interessante, que é o Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Eles têm que ser educador educando, junto com educando educador. A gente aprende muito com os nossos alunos, né? Se a gente se abre para essa possibilidade, a gente aprende muito. Cada aula é um aprendizado, você pergunta uma coisa, ouve uma coisa, saca uma coisa, que já vira material para você retrabalhar para as próximas aulas, e assim do mesmo modo. Deste modo, o educador problematizador refaz constantemente seu ato cognoscente, na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes dóceis de depósitos, são agora investigadores, críticos, em diálogo com o educador, investigador crítico também. E ele traz essa diferença bem importante entre imersão na realidade. Pense em imersão como mergulhar mais fundo na realidade e ficar lá dentro daquelas concepções de senso comum do teatro social que a gente já sempre está o tempo todo. Já emersão tem a ver com emergir, tem a ver com uma saída, assim, uma saída para respirar no mar, né? Se você estiver já imerso no mar durante muito tempo, você vai ficando sufocado, e se você conseguir emergir, parece que você respira, e aí tem um outro campo de visão que lá embaixo você não tinha, aquela visão turva, limitada embaixo do mar. Aqui você vai ver as coisas de uma maneira muito mais ampla e vai ser capaz, depois desse processo de emersão, de uma inserção crítica na realidade, que não é mais um estar imerso passivamente na realidade social que você vive, passivamente reproduzindo os scripts do teatro social cotidiano, mas é uma inserção crítica já trazendo consigo as ferramentas que te deram aquele processo de emersão, de ver de fora por um momento e de entender como as coisas funcionam e poder, com uma consciência crítica, como ele diria, ter uma inserção crítica na realidade. Então, a educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também na negação do mundo como uma realidade ausente dos homens. As coisas se fazem na relação. Assim como a gente se constrói na relação com o mundo se constrói, o mundo também se permite transformar pelas nossas ações. E quando a gente diz transformar o mundo, não precisa ser uma coisa da totalidade do mundo. Eu vou fazer uma coisa aqui que vai transformar a totalidade do mundo. Não. Mas um ato seu, ele transforma o mundo. Um aspecto do mundo é transformado pelo seu ato. Entende? E o nível, o grau dessa transformação depende de circunstâncias e tal. Mas os nossos atos transformam o mundo. Algum aspecto do mundo é transformado quando a gente age. Nesse sentido, ele traz ainda conceitos lá da fenomenologia, né? Perceber o fundo do que antes era uma objetividade dada significa justamente esse processo de emersão. Antes as coisas pareciam aquilo que são. Ah, não, eu tenho que realmente fazer isso, acordar cedo para o trabalho, conversar com fulano, cicrano, ver novela, blá, blá, blá. É uma objetividade dada. Quando você faz esse trabalho crítico, você começa a ver o fundo das coisas. Pô, por que eu tenho que ir para esse lugar? Por que tem gente que não tem? Por que é essa novela que passa? Por que é essa mensagem que é passada pelos telejornais? Por que você começa a entender os bastidores? Você começa a ver os bastidores do teatro social. Tem scripts, tem roteiristas, tem as fantasias, tem as pessoas costurando as fantasias, tem a iluminação, que mostra mais uma coisa do que outra. Você vai vendo os bastidores do teatro social, que é um exercício difícil, doloroso, muitas vezes, porque, na real,
a gente é obrigado a encarar que tudo aquilo que a gente acredita que é realidade é uma espécie de teatro, de fantasia, né? Mas, porém, a gente ganha em termos de lucidez. Ganha em termos de lucidez e de possibilidades de vida que a gente talvez não tivesse se ficar simplesmente imerso naquela realidade cotidiana do teatro social. Aqui ele traz uma reflexão bem existencialista sobre o ser humano, né? No sentido de que o nosso ser não tem um sentido pré-estabelecido, coisa que eu expliquei no início. Ninguém projetou o ser humano de seu sentido na vida. A gente brota nesse mundo e o nosso sentido está em construção. Logo, o nosso ser não está pronto e acabado. Essa conversa agora está transformando o meu ser, de uma certa maneira. Então, o nosso ser está em transformação. O nosso ser é fruto de um processo histórico. O fato de eu estar justamente falando as coisas que eu estou falando, entendendo as coisas que eu estou entendendo, as relações que eu estou estabelecendo, tem a ver com essa história que se construiu na minha realidade social, política, um processo histórico. A gente não brota também no nada, a gente brota numa rede histórica de processos. O nosso ser é um projeto de ser mais. Isso é muito importante para os existencialistas. Em que sentido? Nós somos, por um lado, fruto de um passado histórico que sempre nos transcende, vai para além de nós. Eu estou dando aula de filosofia. Eu não inventei a filosofia, a filosofia não surgiu junto comigo. A filosofia surgiu há 2.000 anos atrás. E essa história da filosofia que passa por a criação de universidades e de espaços para discussão filosófica, não sei o quê, eu venho herdar isso hoje de uma certa maneira e me apropriar disso de uma certa maneira, mas isso me transcende para trás. E nós somos também sempre projeto. Parece que como o nosso ser não está pronto, a gente sempre já vive em função de projeções de futuro. Você vem frequentar a universidade porque tem algum projeto, alguma projeção de futuro te levando para isso. E o futuro sempre nos transcende, justamente porque não está dado, está para além de nós, lá para frente. Eu dou essa aula porque eu tenho algum projeto, alguma coisa me interessa futuramente nisso que eu faço agora. Isso é ser humano, né? Ter um passado e um futuro que nos transcende, que nos carregam consigo, e que também não são imutáveis, né? Porque certos acontecimentos refazem para trás aquilo que a gente entende do passado, como certos acontecimentos refazem para frente aquilo que a gente tinha como plano, projeto de futuro. Nosso ser se faz na relação com as circunstâncias do nosso mundo, nosso ser se faz na relação também com os outros seres humanos. Se os humanos e o mundo se constroem na relação, os movimentos do mundo transformam o nosso ser e a nossa ação também pode transformar o mundo. Por fim, para encerrar a nossa aula de hoje, uma frase muito legal do Paulo Freire, bem filosófica, assim, que diz: nenhuma ordem opressora suportaria que os oprimidos todos passassem a dizer por quê? Isso é propriamente filosófico. O porquê pode ser uma questão existencial. Em que sentido? Quando a gente vive automaticamente reproduzindo os scripts do teatro social, a gente está ali meio que no automático, só reproduzindo. A pergunta, a questão, ela tem um poder quase mágico, que a gente nem se dá conta às vezes, que é de suspender o poder de determinação dos scripts do teatro social do nosso tempo, do nosso lugar. Suspender as determinações socioculturais que pesam sobre nós em um determinado momento. A gente simplesmente fazer esse exercício do... Mas por que tem que ser assim? Mas como foi que isso se montou? Mas quem sou eu nesse meio? Qual o sentido da existência que eu vivo aqui? Esse ato de perguntar, ele meio que quebra as correntes do teatro social. Ele quebra, ele cancela por um instante que seja o poder das respostas prontas que a gente já sempre recebe desde cedo. Recebe da família, recebe da religião, recebe dos grupos que vai frequentando, recebe das mídias, das propagandas, das séries, dos desenhos, das novelas. A gente é bombardeado com resposta pronta o tempo todo. E a pergunta ela tem esse poder mágico de suspender, ainda que momentaneamente, o poder dessas respostas prontas para dizer quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente tem que ir, como a gente deve pensar, como a gente tem que viver.
E, por fim, o mais impactante dessa aula, que é uma foto do Paulo Freire jovem. O Paulo Freire é uma daquelas figuras, tipo o Dom Pedro II, que a gente só vê já em idade avançada, né? Com aquele barbão branco, não sei o quê. Mas eu achei uma foto muito curiosa do Paulo Freire na sua juventude, com esse bigodinho e o cabelo ainda preto, sem barba. Vejam, para chegarmos ao fim da nossa aula 2, Paulo Freire. É isso, pessoal. De minha parte expositiva, era isso. Agora nós temos alguns minutos para ouvir vocês. O que vocês acharam, o que pensaram aí enquanto a gente conversava. Se ficou alguma dúvida, né? Alguma questão, alguma coisa, não entendi, não ficou claro, podem falar que a gente conversa. Professor, Oi. desculpa, você poderia falar também um pouco da prova, que será semana que vem? Se sobrar tempo, eu falo. Vamos Ok, ver sobre coisas de conteúdo. ok. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma questão? Arthur diz que entendeu de boa. Foi tudo bem claro, a aula foi bem produtiva, deu para compreender bem tudo que o senhor abordou, apesar de ser um assunto que, afinal, né, dá para falar de muita coisa, né? Mas o senhor conseguiu resumir bem e ficou bem claro tudo que o senhor quis passar. Beleza. Deu ideias aí, deu para pegar uma ideia, assim, Eu já tinha lido até, né, o Existencialismo e o Humanismo, que na verdade é um livrinho, assim, como se fosse um livro de bolso, na verdade, ele é Sim. pequeno, são poucas páginas, mas é um livro que eu li há muitos anos, na verdade, que eu comecei as ciências sociais lá em 2011, né? Aí já tive acesso ao Sartre em várias oportunidades, mas sempre trechos. Esse livro em particular eu acabei lendo um trecho, me interessei e li o livro para depois conhecer o Paulo Freire, porque afinal minha ex-esposa ela fez pedagogia na UERJ enquanto eu fazia ciências sociais. Então eu aprendi muito sobre, né, como a gente acompanha a formação desde que ela entrou e ela se formar. Então tive muito acesso a essa as teorias, né, do Paulo Freire. Mas, como eu falei, dá para falar de muitos assuntos assim em particular, mas essa ligação do Paulo Freire eu nunca tinha reparado. Isso em particular, por isso que eu falei do livro do Sartre, porque eu nunca tinha prestado atenção nesse gatilho aí do Sartre, da fonte de informação da onde o Paulo Freire tinha bebido para poder desenvolver essa teoria e essa coisa de você poder realmente, exatamente, aí o nosso futuro não está pré-definido, faz todo sentido ser uma parada impulsionadora da teoria dele. Ficou muito legal esse esclarecimento. Pô, maneiro, Bernardo. Esse livro é muito bom, né? O Existencialismo e o Humanismo, do Sartre. Um livro pequeno, até indico, se alguém quiser, se interessou pela teoria existencialista, quiser conhecer mais, tem esse livro que não é também um livro super teórico do Sartre, né? Parece que ele está escrevendo assim para o público, uma coisa mais de divulgação, para sair em imprensa, tal. Então, tem essa pegada de ser um texto mais compreensível do que, por exemplo, o Ser e o Nada, que é um troço desse tamanho, super técnico, conceitual. Mas o existencialismo é um humanismo, é um texto que vale bastante a pena. E sim, eu achei legal assim passar esse capítulo do Paulo Freire, porque ele expõe muito bem as influências filosóficas. Tem gente que acha que ele é só um agitador político, não sei o quê, um cara, um militante político, formando militante político. Não é isso, não. Ele tem suas convicções políticas, como todo mundo tem, porém ele tem um trabalho muito sério, filosófico e educacional, que tem uma formação sólida filosófica, pode estar a serviço de um projeto educacional que, tudo bem, tem um sentido político, mas que, vejam, não é de formação de militante, tem até uma coisa prévia, que é justamente sair dessa coisa de ficar passando conteúdo abstrato que não tem nada a ver com a realidade do cara
e tentar ver qual é das circunstâncias reais, né, que aquelas pessoas estão metidas e que fazem elas serem quem elas são, para trabalhar em cima daquilo. Para trabalhar em cima daquilo. Isso é um exercício que vale muito para a gente. Enquanto pessoas que estamos metidos com a educação, vale muito para a gente esse exercício. Arthur, deu aulas. Literalmente, Arthur. Dê aulas. Aulas, cria. O que mais, pessoal? Professor, queria primeiro agradecer a aula e foi muito boa, realmente. Acho que deu para pegar legal, porque a parte filosófica, né, do Paulo Freire, que a gente escuta pra caramba, assim, tipo, tudo é Paulo Freire, Paulo Freire, Paulo Freire, e tá super em alta e super criticado ao mesmo tempo, né? E a gente vê como que, pô, é impressionante como que ele consegue aliar a parte teórica e prática, né? Ele fala da teoria, quando ele vai falar da teoria, explica de forma prática, quando vai falar da prática, volta na teoria. Ele está sempre indo e vindo de um lado para o outro, né? E acho que isso também que é muito, muito rico para a gente. Acho que esse trabalho de ser professor é você sempre pensar isso, é sempre você pensar como fazer a prática de forma teórica, como botar a teoria na prática, e até um pouco de como que isso não se acaba em si, né? Acho que não tem como fazer a prática sem a teoria, e a teoria está sempre mudando com a prática. Então, acho que fica bastante isso para mim dessa aula. Claro que aprendendo bastante sobre a parte filosófica do Paulo Freire, mas como que, ao mesmo tempo, ele não é contemporâneo a nós, já tem bastante tempo que ele escreveu esse livro, mas certas coisas mudaram, mas essa parte acho que continua também. Acho que tudo continua mudando. Isso vai sempre permanecer, né? Mas é isso. Exatamente, Igor. Tem essa. Eu acho que é um chamado, de certa forma, para algo que a gente às vezes não entende bem como professor, que é essa necessidade da gente ficar pensando a nossa própria prática. Não está pronto, a gente já não sabe o que dá sempre, o que fazer sempre, como fazer sempre. Porque, às vezes há essa impressão e o sistema, tal como ele é estruturado, vai levando cada vez mais para essa impressão de que tem um jeito de fazer as coisas que é aquele. É entrar, tal horário, botar a coisa no quadro, abrir o livro na página tal, não sei o quê. E não é que não possa ser tudo isso, mas por que você faz assim? O que você espera com isso? O que isso tem a ver com a realidade daquelas pessoas? Pensar sobre isso é importante, é muito importante, que a gente seja capaz de pensar a nossa prática e de justamente se municiar com ferramenta teórica. Aquela história que a gente vê com Anísio Teixeira, agora com Paulo Freire, fica muito claro que não são caras que abriram mão da parte teórica para um vale tudo, vamos ver o que acontece na hora, não sei o que, não é isso não. É um estudo muito profundo e sério que a gente tem que fazer na nossa vida de professor, né, e tentando aliar a teoria com a prática com a teoria, para ambas se alimentarem uma a outra, né, o tempo todo. E, nesse processo, a gente próprio ir desenvolvendo a gente mesmo e ajudando aquelas pessoas que a gente está lidando a se desenvolverem também. Isso é os sentidos assim do processo educacional, que estão longe de se esgotar, como os dois mostram, né, em transmitir conteúdo de conhecimento. Isso é banal. Assim, e por mais que, isso é importante talvez de comentar, por mais que hoje você possa olhar para a escola e pensar, mas tudo que não se faz hoje é transmitir conteúdo de conhecimento, que é aquela ideia de que o professor vai falar e todo mundo vai ouvir, você vai escrever no quadro, todo mundo vai copiar e vai aprender. Às vezes está uma bagunça, ninguém está vendo nada, ninguém está ligando para nada, não sei o quê. Mas mesmo isso, né, esse diagnóstico que faz sentido para hoje em dia, vejam que, apesar dele, o modo de se fazer as coisas não muda. Parece que o sentido ainda é transmitir conteúdo de conhecimento, e o nosso diagnóstico de que a educação está dando errado
está ligada a justamente parecer que está dando errado esse lance de transmitir conteúdos de conhecimento. Poxa, os conteúdos de conhecimento não estão sendo mais transmitidos, porque tem disciplina, porque não tem estrutura, porque não sei o quê. Mas o problema não está nem nisso, né? Nessa suposta falha na transmissão de conteúdos de conhecimento que se observa hoje. O problema está em a gente pensar o sentido da educação como exclusivamente esse, transmitir conteúdo de conhecimento. É mais profundo, então. Por mais que você possa fazer essa crítica, dizendo hoje não se transmite conteúdo de conhecimento, nem se consegue fazer nada, se conseguir fazer a chamada já está no lucro, tudo bem, está certo. Mas, mesmo isso, né, essa leitura, esse diagnóstico, tem a ver com a ideia de que o que deveria se estar fazendo é transmitindo conteúdo de conhecimento, e o que continua se tentando fazer, por mais que dando errado, é transmitir conteúdo de conhecimento. Então, é muito importante para a gente pensar o sentido da nossa prática, o sentido da educação como um todo. Bom, pessoal, dito isso, acho que chegando aqui a meio-dia, a gente pode ir ficando por aqui. Na semana que vem tem um feriado, a gente é instruído a respeitar os feriados, mesmo que esteja aqui nesse sistema online, à distância, seja lá como vocês chamem isso, emergencial e tal. Então, lá na outra semana, se aproximando mais da outra semana, a gente vai ter nossa primeira avaliação. A primeira avaliação, eu não vou dar muito spoiler, mas assim, vai ter a ver com esses 2 textos que a gente viu, e vai ser a questão de vocês redigirem um texto, seja em cima de uma pergunta, seja em cima de uma proposta. Eu ainda não estou totalmente decidido, mas saibam que não é múltipla escolha, não é uma resposta de uma linha, nunca será, assim, 2 linhas, 3 linhas, é para escrever um texto que vai ter base nesses 2 textos que a gente viu, seja através de uma pergunta que eu vou fazer, seja através de uma proposta que eu vou fazer. Uma das propostas que está em jogo aqui na minha cabeça, pensando em fazer, de repente, alguma coisa diferente, pedir para vocês inventarem, imaginarem, descreverem como seria uma aula da área de vocês, como se vocês fossem os professores, com base nessas ideias aqui que a gente viu do Paulo Freire e do Anísio Teixeira. Isso é uma das ideias que está passando pela minha cabeça. Mas se eu for por esse caminho, já adianto que não é assim para fazer aquilo que chamam de plano de aula, tipo introdução, objetivos, materiais, aqui não, é para descrever para mim na forma de um texto, como seria, o que você esperaria daquilo, como você faria, Isso é um dos caminhos. O outro caminho é o que eu uso mais, normalmente, que é fazer algum tipo de pergunta que tem a ver com os textos, e vocês escreverem um texto procurando responder aquela pergunta. Uma coisa importante, talvez eu devesse ter dito no início, não sei se eu cheguei a dizer na primeira aula, mas haja o que houver, não copiem coisas da internet e botem na prova. Todas as provas são rigorosamente checadas para plágio, e todo traço de plágio é avaliado com nota 0. A prova inteira é avaliada com nota 0. Então, mas estou com dificuldade, não consegui ver os textos direito, não sei o quê, cheguei na hora da prova. Tenta fazer. Você vai ter 5 dias. Tenta fazer. Porque por mais que você tente, não consiga ir tão bem, porque não deu tempo, eu sei, vocês têm outras coisas para fazer, não deu tempo de estudar direito, uma nota 3 te ajuda lá na frente a somar com outra coisa. Uma nota 0 não te ajuda em nada, só te derruba. Então, tenta fazer. Sua chance é muito maior do que pegar coisa na internet e colar lá. Não façam isso, em hipótese alguma. Assim, eu tento toda vez avisar, sempre tem alguém que faz, mas eu vou continuar tentando. Não faça, porque a nota é 0. Todo semestre tem algumas pessoas reprovadas, porque vão por esse caminho, que é basicamente, gente, com sinceridade, quase que um dos únicos caminhos de você se reprovar aqui, assim, né? Não que seja tudo fácil, não sei o que, mas é porque tudo tem a ver com coisas que a gente discute, tem a ver com os textos que estão lá disponíveis. Então, não é tão misterioso o processo de avaliação da disciplina, né? Agora, aí pelo caminho do plágio, aí é pelo caminho do 0, não tem jeito. Então, pessoal, por hoje é isso. Vimos aqui o Paulo Freire, espero que vocês tenham, assim, curtido e possam ter um entendimento, uma compreensão maior do que significa o Paulo Freire, o pensamento do Paulo Freire, até para quando vocês ouvirem por aí
certas críticas descabidas, vocês pelo menos saberem que é uma bobagem, que não tem cabimento, e também poderem elaborar vocês próprios, as suas próprias críticas ao Paulo Freire, que não é nenhum deus, nenhum santo, nenhum negócio, mas dentro desse embasamento que agora vocês têm para tanto, né? Tem críticas com embasamento dentro da base de pensamento que ele estabeleceu, que agora vocês conhecem. Pessoal, é isso. Grande abraço para vocês. A gente se vê nas próximas reuniões, que vai vir aí depois da prova. Próximo texto da Lélia Gonzalez. Vou colocar ele lá mais à frente. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, professor, uma abração.